A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos os professores da nossa querida Escola Dominical, Departamento de Ensino de Bethesda, que tem sido um canal de bênção para a nossa igreja. Eu quero glorificar o nome do Senhor nesta oportunidade e poder expressar minha gratidão de poder ser um instrumento de Deus e, de alguma forma, poder cooperar para os professores da nossa Escola Dominical e, indiretamente, cooperar as aulas que serão ministradas no próximo domingo. Quero agradecer a Deus neste primeiro minuto, louvar a Deus por esta oportunidade, porque para mim é sempre um desafio poder preparar, e não só preparar, mas também expor, porque não é fácil, né, irmão, se encontrar tempo para dedicar tempo para poder fazer todas as coisas na igreja que a gente tem feito. Eu sei que a maioria dos professores aqui atuam de alguma maneira na igreja, além da escola dominical. Deus abençoe vocês. E vamos para a nossa lição, sem mais delongas. Capítulo 10, estudo 10, Ezequiel 37. O Vale dos Ossos Secos. Vou ler a verdade prática, tá bom? Os irmãos vão acompanhando na sua revista aí. Verdade prática, onde tudo parece morto, Deus pode soprar vida. A restauração vem da palavra e do Espírito de Deus, não de nossas forças ou de estratégias humanas. Nós conhecemos muito bem esse texto. Ele não é um texto estranho, não é um texto difícil da gente falar, até porque nós já estamos muito familiarizados com ele, congressos e diversos estudos e mensagens, com certeza os irmãos já ouviram diversas vezes. Mas, ao mesmo tempo, um texto que é muito pregado, ao mesmo tempo que ele é fácil da gente falar, porque a gente já conhece, mas é difícil de você trazer coisas novas, porque você já ouviu muita coisa, na verdade. E é claro que a gente aqui não está aqui para tirar nenhum coelho da cartola, né? A gente não está aqui para inventar nada, mas quando a gente repete alguma coisa que já foi falado, acaba se tornando enfadonho para quem escuta, e aí perde-se a atenção, perde o desejo de escutar. Então é sempre bom a gente tentar buscar um conhecimento mais profundo, uma meditação mais profunda, para que a gente possa trazer algo que, de repente, ainda que a pessoa já tenha ouvido, mas com uma forma diferente de falar, uma dinâmica. Irmãos, a nossa lição vai falar do Ezequiel 37, o famoso texto do Vale dos Ossos Secos, né? E essa visão é a visão mais conhecida do profeta Ezequiel, é a mais pregada e a mais importante dentro do livro inteiro. Eu digo que é a mais importante porque nessa visão Deus mostra a intenção dele concernente ao que vai fazer com o povo pós-cativeiro. O povo está no cativeiro, sofrendo, sem perspectiva de mudança, e Deus dá essa visão para Ezequiel e mostra para Ezequiel que aquele cenário vai mudar e que aquela morte que o povo vivia espiritual, aquela morte da ausência da família, a ausência do culto, a ausência do templo, a ausência da sua própria terra, ela vai se findar, porque Deus vai fazer um mover grandioso como fez, que nós já sabemos. A introdução da lição fala sobre a visão de que ela não termina mal. A visão não termina mal. Ela começa mal, o cenário é ruim, o cenário é péssimo. É um vale de ossos secos, de um exército que foi morto, ou um exército que morreu, ou um exército que perdeu uma batalha. A gente não sabe, mas o cenário é de alguém que está diante de um vale de ossos secos. E é um cenário ruim, mas a visão acaba bem. Graças a Deus por isso. A visão acaba muito bem. Eu quero começar aqui no ponto 1.1. Quero começar aqui falando sobre o nosso primeiro ponto, que é a visão dos ossos secos. Essa visão, a lição fala aqui no começo, que os ossos se juntam, né? Ali embaixo vai falar: veio sobre mim a mão do Senhor. Perdão. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, né? É ali o 37, versículo 1 de Ezequiel. Nós ao lermos isso, eu aprendo uma coisa interessante aqui, que, na verdade, eu me relembro de algo que aprendi num seminário de teologia. Um seminário de teologia que quem lecionava era o pastor Generoso, ali em Jerusalém. E o pastor Generoso trouxe uma abordagem interessante para essa visão, de uma forma escatológica. E depois nós vamos falar isso no final.
Ele fala que a intenção de Deus com a visão, pastor Generoso falando, tá? De uma leitura que ele teve em um livro que ele leu, tá bom? A intenção de Deus naquela visão é mostrar que quando ele dá a visão para Jeremias, é mostrar para Jeremias e para o povo o que ele faria com a nação de Israel e que faria com que a nação de Israel voltasse para dentro da sua cidade ou para dentro da sua nação, para dentro da sua terra. Ele faria com que a nação de Israel não fosse mais duas. Por que são duas? Por que eram duas? Porque havia o reino de Judá e o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Deus não queria essa divisão que aconteceu pós-Salomão. Com a morte de Salomão, o filho de Salomão, ele decide colocar mais impostos e mais jugo sobre o povo, então se divide o reino, e ali nunca mais se juntou. E aqui nessa visão, Deus está deixando claro que ele vai juntar o seu povo de novo, e será uma só nação. Então, essa é a intenção de Deus. Mas o que o Generoso falou, que me chamou a atenção, que eu nunca mais esqueci? O pastor Generoso, ele cita uma informação interessante. Em uma visão mais escatológica, ele fala que, na verdade, cada ponto dessa visão, ela revela uma etapa da nação de Israel. O osso, a pele, os ligamentos que vão se juntando, cada composição da visão tem um significado. O parlamento de Israel, o legislativo de Israel, o executivo de Israel. Cada ponto ali pode significar Deus mostrando que um dia a nação de Israel seria uma nação de novo, porque ela tinha perdido o seu status de nação, não é verdade? Mas eu estou citando isso para que a gente entenda que existem diversas interpretações sobre o texto, mas a gente não pode se esquecer que há um contexto que a gente chama de contexto antes e depois, né, imediato, e assim, é claro que dentro dessa perspectiva de uma análise sobre o texto escatológica, a gente tem que ter o cuidado da gente não fazer maluquice, vou colocar o termo aqui, não fazer maluquice. Por quê? Porque essa visão que o profeta tem é para aquele tempo. Essa visão é para aquele tempo. E a gente não pode esquecer disso, que essa visão é para aquele tempo, porque Jeremias está profetizando para aquele povo que está cativo. Então, de tudo que você lê sobre essa lição, tudo que você ouvir sobre essa lição, não se esqueça de explicar que essa lição é para aquele tempo, que essa visão é para aquele tempo. E por mais que tenha visões escatológicas de diversas maneiras, diversos pensamentos, a visão é para aquele tempo e para o tempo que aquele povo vivia, tá bom? Então não podemos se esquecer disso. Se os irmãos estiverem ouvindo um barulho muito alto de som, é os músicos aqui fora. Eu vim gravar hoje na quarta-feira e acho que tem ensaio aqui hoje, por isso eu estou com um pouco de som ao redor, tá bom? Focando aqui ainda nesse início, né, o profeta está tendo uma visão de um caos completo. A posição que o profeta está tendo do cenário da visão é privilegiada, ou seja, onde o profeta está na visão é privilegiado. Ele está vendo tudo que está acontecendo ao redor e ele consegue ver todo o vale. Tá? É uma planície. Na verdade, isso aqui, se você ler a revista, você vai perceber que, na verdade, era comum as batalhas serem nessas planícies. Então o que aparentemente nos dá a entender é que esses ossos secos são um exército que morreu após uma batalha, tá? Dentro da visão. Tá bom? Dentro da visão. Então o profeta está vendo o exército morto, já que a revista não mostra que o cenário de um pós-guerra, onde os cadáveres ou os ossos estão ali há algum tempo. Como é que nós sabemos que está ali há algum tempo? Porque os ossos estão sequíssimos, como disse o profeta. Tá? E por que isso aconteceu? Por que Deus dá essa visão para o profeta e dá esse entendimento para o profeta? Por quê? Deuteronômio capítulo 28, versículo 25 e 26. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos por um caminho. Sairás contra eles e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra. E ninguém haverá que os espante. Deus nunca deixa de nos avisar aquilo que pode acontecer com aquilo que nós vamos fazer. Deus deixou claro para o povo de Israel que se eles se comportassem do jeito que Deus estava falando aqui em Deuteronômio, eles sofreriam os danos, e os danos aconteceram conforme Deus mostrou
Deus falou em Deuteronômio e mostrou ao profeta Ezequiel. Então, Deus nunca deixa a gente desavisar, Deus nunca deixa de nos avisar o que está acontecendo e o que vai acontecer, não é verdade? Se você tiver uma vida de comunhão com Deus, certamente você vai ter sempre uma direção e Deus vai estar sempre te mostrando. Irmão, seguindo aqui com a lição, eu quero aqui abordar mais um ponto aqui nesse primeiro ponto da lição. Aqui na revista fala assim, na geografia bíblica, vales amplos serviam frequentemente como campos de batalha, rota de caravanas ou áreas de pastagem. Eram também lugares onde os exércitos derrotados ficavam expostos abandonados, expostos ao abandono, pois o relevo dificultava a fuga rápida. É isso que eu estou dizendo sobre a questão da visão do profeta, sobre ele ter percebido e ter entendido que era um exército que perdeu uma guerra. Tá? E de fato era o cenário de Israel. Era um povo que estava derrotado. Era um povo que estava entregue. Não havia solução para aquele povo diante de uma forma com que o homem pudesse fazer alguma coisa. Somente Deus poderia tirar o povo de Israel daquele lugar e daquela situação. Então, não podemos esquecer de explicar, como professor, né? Não podemos esquecer de explicar os pontos cruciais do texto. E esse é um ponto crucial do texto. Explicar o cenário da visão e o motivo da visão. Então, os irmãos vêm lá de trás, explicando como Israel chegou. Claro que não precisa fazer nada detalhado, mas um resumo rápido. Quem é Ezequiel ali, se for necessário, porque existem muitos irmãos que às vezes não frequentam a BD com constância, então ele acaba não sabendo aonde ele está, o que ele está ouvindo, ele tem que entender. Então é sempre bom fazer um rápido resumo ali de Ezequiel e da história de Ezequiel, rapidamente ali, e como o povo chegou naquele lugar, como o povo chegou no cativeiro ali babilônico. Vamos para o ponto 1.2, né, que é o cenário de morte. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. O cenário é composto por 3 ênfases, né? A imensidão do ossário, muito numerosos, sua exposição em superfície sem sepultamento e a extrema secura. Trata-se de morte total, antiga e irremediável. Tudo que humanamente transmite a desesperança. Tá? O profeta fala que os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos. Essa afirmação, ela revela algumas coisas. Se estava seco, era porque já estava ali há algum tempo. De fato era, pois o povo já estava há muito tempo desviado da vontade de Deus. Outra coisa, se estavam por cima da terra, significa que não tiveram um sepultamento. Um judeu não deixa de sepultar os seus com honra, especiarias e óleo unguento. Irmãos, isso aqui é importante e dá para a gente aplicar aqui que Israel estava sem honra por causa do quê? Da desobediência, por causa da maneira como se comportaram com Deus. Então, tudo isso está dentro dessa visão. Existe a possibilidade da gente aqui entender diversas coisas, como que Deus estava tratando Israel sem honra, não estava honrando eles porque eles não honraram a Deus. E aqui dá para aplicar muita coisa. Outra coisa, por se tratar de ossos e não corpos, revela que era impossível para o homem ressuscitar aquele exército. Existem situações que só Deus pode agir. Quantas vezes eu e você, e os alunos também, já que eles também serão incluídos na lição no domingo, quantas vezes nós tentamos resolver uma coisa que não é possível resolvermos e percebemos não vai dar. Só Deus. Há uma pessoa que a gente conhece que está afastada há muito tempo, na droga, na bebida, na prostituição, a gente fala, rapaz, esse camarada aí, só Deus. Essa pessoa aí não tem jeito, irmão. Só uma intervenção divina, só Deus fazendo como fez com Paulo, aparecendo para ele de repente, sabe? Só um negócio do céu mesmo para transformar. Esse era o cenário de Israel. Era uma coisa que só Deus podia fazer, não havia como. Eles não tinham exército, eles não tinham união, eles não tinham um líder, não tinham nada. Estavam jogados no cativeiro, mas lá na frente Deus vai levantar Neemias, Deus vai levantar Esdras e as coisas vão mudar. E ali começa, de fato, a visão a acontecer e se cumprir a visão que Ezequiel teve, né? Então, outra coisa interessante também é o fato do profeta andar ao redor deles. Ou seja, Ezequiel era um sacerdote, e um sacerdote não tocava em mortos.
tá bom? Por questões ritualísticas, por questões cerimoniais. Mas Deus envia um profeta para andar no meio dos mortos. Isso aponta para Cristo, porque Cristo, ele era um profeta que também ele era um judeu ortodoxo. Cristo era ortodoxo, e além de ser ortodoxo, Cristo também era um rabino. E além dele ser um rabino, ele tinha uma autoestima entre aqueles que o ouviam. E Cristo tocava nas pessoas impuras. Cristo tocava nas pessoas que eram consideradas pessoas que eram afastadas do convívio social do povo por causa de enfermidade, por causa de situações que tinham acontecido e que a lei obrigava a se afastar, ou que a lei ordenava que não ficasse no meio do povo. A mulher do fluxo de sangue, os leprosos. Cristo tocava nessas pessoas, os beberrões. Cristo se assentava com eles, e além de se assentar, Cristo pregava para eles. Então, isso aponta para um Cristo que anda no meio de pessoas mortas, espiritualmente falando. O profeta vai andar no meio dos ossos secos e vai profetizar para aqueles ossos. Isso aponta para Cristo, tá bom? A revista fala: a nação desintegrada, sem identidade e sem vida espiritual, tá bom? Por que eu sinto isso aqui? Era assim que o povo de Israel estava desintegrado, sem identidade de nação e sem vida espiritual. Esse é o cenário da morte, sem vida espiritual, sem condições de reviver, sem condições de andar, sem condições de caminhar. Então, era assim que eles estavam espalhados, sem identidade. Olha como é que eles estavam espalhados. Os ossos estão espalhados no vale, de diversas maneiras, de diversos jeitos, virados um por cima do outro, espalhados, estão perdidos ali. Não há nada que se possa fazer aos olhos humanos. Mas não havia também culto, também não havia lei entre eles mais, eles não obedeciam mais a lei, era algum ou outro que ainda mantinha ali a sua fidelidade ao Senhor, e consequentemente tudo isso deságua numa morte espiritual, os ossos secos. Então, a gente não pode esquecer de citar esses pontos, e aqui a gente pode aplicar muita coisa, né? Como é que Deus ressuscita-nos? Através da palavra dele. A palavra dele é vida. A palavra pregada, a palavra dele é vida para nós. Vamos para o ponto 1.3. Eu estou correndo, irmãos, porque a intenção é manter um vídeo de 30 minutos ali, 30 e poucos minutos, tá bom? Para não tomar tempo dos irmãos e tentar ser o mais resumido possível. 1.3, o diálogo divino. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Está escrito assim: tu o sabes. Irmãos, por acaso Deus precisa perguntar alguma coisa para nós para saber resposta? Por acaso Deus tem que perguntar alguma coisa para nós para ele saber o que é? Não. Deus não precisa perguntar nada para nós. A intenção de Deus nada mais é de saber qual é a reação ou a atitude do homem concernente ao que ele vive ao seu redor. O profeta está no meio de um vale de morte, mas Deus quer saber se ele acredita que ainda pode ter vida. Deus quer saber se você acredita que essa situação pode mudar. O teu comportamento revela a tua fé também, irmão. Eu tenho fé, mas o que tu está fazendo? Tu está orando, tu está permanecendo, tu está murmurando? Tu está crendo ou tu está blasfemando? Tu está crendo, está louvando no meio desse vale, ou você simplesmente abriu mão e deixou as coisas acontecerem do jeito que elas devem acontecer, o que você acha que devem acontecer? Não. É necessário fidelidade ao Senhor no meio do vale para ver a mudança acontecer. O profeta responde: tu o sabes. O profeta sabe que aos olhos humanos é impossível e só Deus poderia mudar aquele cenário. Ele diz que Deus sabe, não ele. Ele diz que Deus sabe e não ele. Ele não sabe. Isso é maravilhoso, pois o profeta está fazendo nada mais do que passar a autoridade, a glória, a força e a honra ao Senhor. E quando nós estamos em situações adversas, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar, mas estabelecer que Ele será glorificado quando você sair daquela situação. Então ele está dizendo: tu sabes, Senhor. Tu sabes que esse povo, que esses ossos estão assim, mas tu sabes se eles podem reviver. Ele diz que Deus
Deus que sabe. O homem nada sabe se Deus não fazer saber. Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, o Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Glória a Deus por isso. Se Deus não nos mostrar as coisas, irmão, se Deus não nos revelar a sua vontade, é Ele quem revela. Ai de nós, se permanecermos sem saber a vontade do Senhor, estaríamos andando errantes por aí até hoje. Mas graças a Deus, porque Ele é bondoso e fala conosco. Mesmo nós estamos muitas vezes num cenário de destruição, Ele ainda se revela e fala para nós a sua vontade. Ponto 2.1. Diálogo divino. Então me perguntou o Filho do Homem: acaso poderão reviver estes... Irmãos. Ponto 2.1 não. Ponto 2.1, eu já falei o diálogo divino, né? Ponto 2.1. Profetizar para os ossos. Ezequiel 37, versículo 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta foi ordenado por Deus para profetizar para o osso. Ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor. Irmãos, que mistério! Os ossos eram a representação de Israel. Israel estava tão distante, tão seco espiritualmente, que estavam como os ossos. Ossos secos não têm capacidade de ouvir Deus. Se Deus não se levantar para falar e agir, esses ossos nunca mudariam daquela situação. Então, o profeta profetiza para o osso. Os ossos vão ouvir e obedecer, e se ajuntarão. Os ossos se juntam para depois receber ligamentos e tendões. Os tendões e ligamentos dão mobilidade e força. Separados, sem força, sem capacidade de agir. Os ossos sozinhos não fazem nada. Os ossos sozinhos não tem, eles podem se juntar e formarem um esqueleto, mas sem tendão, sem pele, sem carne, não fazem nada. Então a visão que o profeta tem, assim que ele profetiza, por ordem de Deus, os ossos se juntam e naqueles ossos começam a crescer articulações, começam a crescer carne, pele, se forma um exército se forma ali. Tem forma. Agora, após a profecia do profeta, tem forma. Tem forma. Não é mais um monte de osso espalhado. Agora tem forma de exército. Porém, ainda sem vida. Primeira coisa que acontece na visão é os ossos se juntarem. Isso nos faz entender, já que era o povo de Deus ali representado, que nós separados, a igreja do Senhor separada, com partidos, com intenções distintas, com vontades diferentes, cada um puxando para um lado, cada um fazendo uma coisa do seu jeito, sem uma direção única, sem uma intenção única, uma direção mútua, a gente não vai avançar. Não tem mobilidade. O osso não se mexe sem articulação. Na verdade, dói muito. Já tentou movimentar o teu... Para quem tem problema de joelho, a gente conhece pessoas que têm problema de joelho, e se tiver com a cartilagem defasada, com problema, já desgastada, dói muito. Dói muito. Osso no osso, sabe? Aleluia. Dói muito. Então, é melhor que tenha articulação. Isso facilita. Corrigir aqui. Isso facilita o trabalho. Facilita. Quando tem liga. Quando tem junta. Aleluia. Isso facilita o trabalho. O que Israel não podia, Deus faria. O quê? Dar ajuntamento de novo. O profeta obedece. E como explicar que aqueles ossos se juntaram? Como explicar, irmãos? Aleluia. Há um brilho na obediência do profeta.
ele deu a ordem, segundo Deus, e o profeta crê. Ele não só profetiza, ele profetiza crendo. E há um brilho nessa obediência. Porque tem que crer em loucuras que Deus manda a gente fazer muitas vezes. Crer e obedecer. Eu creio que Deus vai fazer. Deus, então tá bom então faz isso aqui. Meu Deus, não dá pra fazer isso não, isso é loucura. Crer e obedecer. Ele obedece àquela loucura. Fala pro osso. Ele fala pro osso. Profetiza pro osso. Agora profetiza pro espírito. Irmãos, aleluia. Tem que crer, mas na hora de obedecer não faz. Tem gente que crê, mas na hora de obedecer não faz. Tem gente que obedece, mas tem pouca fé. Tem que ter os dois. 2.2. A reconstituição física. Tendões, carne e pele. Porém tendões sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Tendões, carne e pele. Não há mobilidade no corpo sem essas coisas. A pele protege a carne e a pele tem sensibilidade. Deus estava devolvendo para o povo dele sensibilidade. Carne protege os tendões e nervos, e os tendões e articulações dão mobilidade. Eu estava falando sobre sensibilidade, eu tive que cortar aqui porque teve um som muito alto, eu cortei só para poder fechar a porta. Sensibilidade. Uma igreja sem sensibilidade, ela não percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Uma igreja insensível, ela não cuida do órfão e da viúva. Uma igreja insensível não cuida das pessoas que estão precisando de apoio. Uma igreja insensível, ela vê um irmão na rua que está há muito tempo sem ver, ela não fala porque está afastado. Uma igreja insensível, ela não se preocupa em ir atrás, em fazer visitas. Deus estava devolvendo sensibilidade para o seu povo. Estou falando isso por causa da pele, porque a pele ela é sensível. Qualquer toque na pele você sente. Eu retorno a falar. Carne protege os tendões e nervos, e os tendões e articulações dão mobilidade. Eu estou falando assim, irmãos, sem aplicar. Os irmãos podem anotar e depois os irmãos vão pensando, meditando numa aplicação que tenha coerência. Isso também fala do povo retornando à sua nação. Isso vai acontecer em Esdras, tá? Em Neemias, quando o povo volta para a sua terra. Juntos não divididos como antigamente, porém ainda fracos, sem vida, sem templo, sem culto, sem rei. Ou seja, esse cenário que nós acabamos de ler, ele fala do povo de Israel, o momento onde eles estão retornando para a sua nação, que é ali Esdras e Neemias, ali, aquele período ali, e quando eles retornam, eles não têm culto, não têm ainda vida espiritual ativa, tanto que Neemias e eles têm que ficar combatendo os pecados que eles estavam cometendo. Pronto. Se deitando com mulheres que não eram, se casando com mulheres que não eram do povo, e isso trazendo muito problema. Então esse é o cenário que eles estão vivendo. Isso representa o cenário que eles viveriam, tá bom? Um momento onde eles têm forma, mas não têm vida, tá bom? 2.3, sopro de vida. Sopro de vida. É isso? Sopro de vida 2.3? Não. Sopro de vida. Isso mesmo. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Glória a Deus. A vida não tinha sido profetizada ainda. Ou seja, tinha forma, mas não tinha vida. Observe que Deus ordena que ele profetize ao Espírito, então o Espírito vem e sopra. Havia uma forma pronta, assim como no Éden, Deus formou Adão e este ficou pronto, mas faltava-lhe o fôlego. Do mesmo jeito acontece aqui. Havia pele, carne, músculos, tendões, articulações, mas não havia vida. Toda a forma estava pronta, mas não tinha condições de se mover. É possível estarmos assim, sem vida, com forma, aparência, mas sem o Espírito. É possível estarmos dentro da casa de Deus,
servindo ao Senhor sem vida, com performance, com técnica, com estética, com beleza, com profundidade, mas sem vida. Essa era a situação de Israel, que iria acontecer com Israel. Uma ótima lição espiritual é: Israel estava dentro do cativeiro, mas Deus decidiu agir. Israel teria vida dentro do cativeiro. E glória a Deus por isso. Porque Deus nos mantém vivo dentro dos nossos cativeiros. Outra lição espiritual: o que o profeta faz? Nada além do que pregar. Profetizar. Ele profetiza, prega, e aqueles corpos vivem. A pregação, segundo a obra de Deus, traz vida para os mortos. A pregação, ela tem poder, segundo a vontade de Deus, para trazer vida para quem está morto espiritualmente. Então, esse é o cenário que o profeta tem, e ele prega ali, e a vida é gerada. O Espírito sopra o fôlego de vida naqueles homens, naquele exército, e eles passam a se movimentar, eles ganham vida. E assim não é a nossa mensagem. Quando a gente vai pregar o Evangelho, a pessoa que está ouvindo muitas vezes está morta espiritualmente, morta nos seus pecados, e nós pregamos a palavra do Senhor, porque o Evangelho do Senhor é poder de Deus. 3.1. Os ossos são a casa de Israel. Os ossos eram a casa de Israel, e não só o reino de Israel, mas todo Israel. Então, versículo 11, do 37. Então me disse o filho do homem: estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Os ossos representavam... só até aqui. Estamos de todos exterminados, tá? Os ossos eram a casa de Israel, e não só o reino de Israel, mas todo Israel. O reino do sul, o reino do norte, que foram divididos após a morte de Salomão. Lembra que eu falei no começo? Então Deus olhou para o povo naquela situação e viu o coração do povo desacreditado, sem esperança de voltar para sua terra, frustrados, com um cativeiro. Deus então decide regenerar tudo que tinha sido perdido. Deus faz assim. Vamos para o próximo ponto? 3.2. Sepulturas serão abertas. Eu quero ler a revista aqui. Você vai ler lá embaixo. Sepulturas hoje podem ser prisões emocionais, vícios, traumas, culpas antigas ou situações sem aparente saída. O Senhor tem poder para romper esses túmulos que nos prendem, mesmo quando a esperança morre. Deus abre sepulturas e pelo seu Espírito nos restaura para viver de pé no seu propósito. Aqui os irmãos podem aplicar na sua aula, podem aplicar essas sepulturas que as pessoas podem estar vivendo, e muitas vezes essas sepulturas ninguém está sabendo. Traumas, vícios, situações emocionais que a pessoa não consegue se levantar, se livrar, se esquecer, perdoar, mágoas, rancor de alguém, de traumas que sofreu. Tudo isso são sepulturas que a pessoa permitiu ela entrar e não saiu de lá. Então Deus tira, Deus faria com que as sepulturas seriam abertas, e essa sepultura você pode aplicar na sua sala de aula para falar com os seus alunos sobre essa sepultura que eles podem estar vivendo, tá? A significação escatológica é o nosso último ponto. Também vou ser bem rápido para não tomar mais tempo, tá bom? Porém, em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Israel ainda é o povo de Deus, porém não há mais a tratativa de Deus como anteriormente tinha. Tudo mudou depois que Jesus veio à Terra. Como assim? Aquela adoração que era feita dentro do templo, aquela adoração que era apresentada em sacrifícios ali, ele já não é mais recebido pelo Senhor, tá? Não é mais. Deus não recebe mais aquilo ali, tá bom? Porque a dispensação mudou. Então, tudo aquilo que o povo está apresentando para Deus ali pós-Jesus já não é mais recebido, tá? Não é mais recebido, não. Jesus Cristo, ao morrer, tá? Ao morrer, ele encerra todo aquele sacrifício que está sendo feito ali. Aquilo ali não tem mais valor para Deus. Não tem mais importância para Deus. Deus agora quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tá bom? O maior sacrifício já foi entregue, que foi Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e ressuscitar para nos dar vida. Então,
Deus já não recebe mais aquela adoração de Israel dentro do templo, que foi construído depois, um pouco depois do nascimento de Jesus por Herodes. Tá? Portanto, Deus, quando envia Jesus, ele já tinha abandonado aquela recepção de sacrifícios que eram feitos naquela época, porque Deus já tinha rejeitado. Quando Jesus vem, muda tudo isso. Então a igreja passa a ser o povo dele. Mas Israel não vai ser abandonado. O povo de Israel ainda é um povo que Deus escolheu e ele vai vir resgatá-lo, tá bom? E essa era a intenção de Deus. Os judeus rejeitaram Jesus. E aí está a morte espiritual daquele povo. Por isso que a gente tem que explicar o contexto daquele momento, mas a gente também não pode se esquecer de um contexto escatológico. Por quê? Porque Israel hoje não tem vida como antes. Essa é a grande verdade. Deus ele tem um plano para Israel, a gente sabe disso. Nós estamos vendo nos últimos dias aí os acontecimentos em Israel, os ataques, né? a guerra se instalando aí no mundo, e pode acontecer, né? Muita coisa aí, e a gente sabe que isso é o princípio do fim, né? Porém, o que eu quero dizer aqui é que Israel ele não tem mais, Deus não tem mais os olhos como tinha naquela época dos sacrifícios. Agora Deus ele olha para Israel como um cumprimento da promessa. Ele vai cumprir, que ele vai vir buscar o povo de Israel. Porém, Jesus mudou toda a dispensação do que acontecia dentro do templo. E agora aqueles sacrifícios não são mais aceitos. Por isso que eu estou dizendo que Israel não tem vida espiritual como antes. Israel não tem mais aquela vida espiritual. E talvez essa visão, ela está nos trazendo, essa visão de Ezequiel, está nos trazendo exatamente essa falta dessa vida que uma hora vai ser soprada em Israel novamente. Quando? Quando eles olharem para o Messias. Quando eles olharem para o Messias e dizer, Jesus era o Messias. Porque eles rejeitaram o Messias verdadeiro. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar nessa lição. É uma lição muito boa, que você possa ter tempo de meditação, tempo de preparo. Aqui não é para a gente poder dar uma aula, é para a gente ajudar um conteúdo, uma explicação, de repente uma coisa mais difícil, mas aqui não tem nada difícil, na verdade. Aqui é muito claro, esse texto é muito fácil, e que Deus possa abençoar a nossa vida e a todos os professores da nossa querida Escola Dominical de Betesda. Deus abençoe, meus irmãos.